em uma sexta-feira à noite, trazendo histórias, dicas e aquele bate-papo sincero que só a gente entende. Mãe, vem com a gente. É ao vivo, é real, é agora. Com vocês, Raide Souza. Boa noite família. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Talk Show de Mãe. A convidada de hoje é conhecida por sua espontaneidade. Ela carrega com ela várias seguidoras muito carinhosas, porque é exatamente assim que ela fica ali nos stories todos os dias, com muito carinho, com muita naturalidade, com uma maternidade sem filtro. Além de mãe, ela é influenciadora digital e também técnica em marketing. Com vocês, direto de Cruzeiro, Giovana Franzic. É o nervosismo, perdão. Boa noite, pessoal. Boa Eu noite. chamo tanto de Gi que saiu É Juliana. Gi. Oi, Gi, desculpa. Boa noite, gente. Fiquei nervosa hein, com a sua Eu também tô presença. aqui, ó. O coração tá a mil. Mas pode ficar tranquila. A casa é sua. Seja muito bem-vinda ao nosso Obrigada. cantinho de mãe. Vamos sentar? Vamos sentar. Então tá bom, vamos lá. Ai, Gi, a gente se chama tanto pelo apelido. Eu não sei se já aconteceu com você, mas assim, o que tem de gente que já me chamou de Rayana não tá escrito. E é Raíssa. Que é tudo rai. A gente até esquece que é Raíssa. Aí são vários Rayane. Eu tô ali. Juliana. É igual o Franzic. Os outros chamam de tudo. De Fran, de Franquisai, de Franzi. E é Franzic. Franzic, gente. Franzic. Gi, posso te chamar de Gi, né? Pode. A gente tem essa Já intimidade. tem intimidade, A gente né, tá Rai? disfarçando aqui. A gente tá aqui bem plena. Exatamente, disfarçando, né? Mas é uma coisa que eu falei hoje nos stories é que realmente a gente se encontra sempre no ambiente de trabalho, Sim. né? Eu acho que a gente não teve um momento assim... Ela tava no meu casamento, mas que horas que a gente conversa no casamento? Não Tava tem na tempo. correria, então eu acho que a gente só se encontra no profissional, assim, né? Exatamente. Hoje a gente vai ter tempo para bater um longo papo aqui. Conversar, por aí o Exatamente. papo em Vou papo em tirar dia. todas as minhas curiosidades. Ai, Jesus. E as curiosidades de vocês também. Mandem perguntas aí no nosso chat. Pode mandar lá no Instagram também. A Gi falou que vai responder tudo, sem filtro. Igual no Instagram, tá? Igual nos stories. Sem filtro, né, amiga? É sem filtro e eu tô um pouco assim, sabe? Fico, ai, meu Deus, se eu falar aqui uma besteira. Imagina, sair lá de Cruzeiro pra ser cancelado aqui em Lorena. De jeito nenhum. Vai ser aclamada. Ai, então Porque, tá bom. Gi, desde quando eu te conheci, pra quem ainda não sabe, nós nos conhecemos no concurso, né? Da Sim. Farm Shows. Nossa patrocinadora oficial. Boa As essa patrocinadora, influenciadoras, né? ó. Ela é, gente, maravilhosa. Eu concordo plenamente. E vem outra em Cruzeiro em breve, né? Sim, vem outra. E vem, olha, top, viu? Vem com tudo, né? Farm Vale Shows é assim. Vale a pena esperar, porque tá imperdível, maravilhosa, grandiosa. Já fui lá conferir os detalhes, né? Ainda está. Eles estão montando, os pedreiros ainda estão colocando os detalhes, mas já está linda, que ela é gigante também. E eu já fiquei sabendo que ela, assim, tem alguns diferenciais. Enfim, a gente na público, chefe. Mas é assim mesmo, nossa patrocinadora oficial. Olha só, Gi, a gente se conheceu no concurso, né? E desde então eu venho te acompanhando, venho te seguindo e queria muito trazer você aqui por conta mesmo, né, do seu trabalho, do trabalho que você realiza, mas também da sua maternidade. Nosso tema hoje, inclusive, é sobre adaptação, né, escolar. O João Miguel passou por isso há pouco Sim. tempo, então eu tenho certeza que você vai falar muito pra gente Eu disso acho que é hoje. uma adaptação não só do João, mas minha também, né? Porque a gente ali se adaptou juntos. Foi uma novidade tanto pra ele quanto pra mim. A gente vai aprendendo aos Sim. poucos, né? Mas olha só, eu quero começar, a gente sempre começa no primeiro bloco, tentando, enfim, saber um pouco mais de vocês, né? Por trás da maternidade. Vocês, filhas, vocês, crianças. Conta pra mim. Aliás, quantos anos, Gi? Vou fazer 23 Meu aninhos. Deus, Olha, quase pode ser minha filha. 22 anos. Vou fazer 23 em maio, 5 de maio. Bem novinha. Olha, tá chegando. Tá chegando. Então não faz tanto tempo assim que você era só uma criança, né? Sim. Como que foi a sua infância, Gi? Muitos irmãos? Como que era? Então, é eu, minha irmã, é tudo escadinha, de 5 em 5 anos. É minha irmã, meu irmão, eu. E
tenho filha, que a gente já é, quando é mãe, a gente não consegue falar só da gente, né? Mas Você aí até esqueceu como é, era você lá a atrás. gente não lembra, né? Mas aí eu moro com a minha mãe, tenho meu padrasto, faz 21 anos que eu moro com meu padrasto. Então eu venho de pais separados, quem me criou foi meu padrasto. É, como posso? É que não tem nem palavras pra mim. Você era uma criança mais acanhada ou uma criança mais solta, assim, sempre muito conversadeira, sempre muito dinâmica, como você é hoje? Sim, sempre fui. Minha mãe até brinca, né? Que eu sempre fui uma criança dada. Ela até conta, sempre quando eu conto isso, pessoal, eles ficam rachando de ir. Porque eu sempre fui de ir com o pessoal. Se alguém parasse pra conversar comigo, eu ia. E a minha mãe conta, né, de um caso que a gente tava nas lojas pernambucanas, não lembro porque eu era pequena. E ela falou que ela parou pra olhar uma roupa e um rapaz veio conversando comigo e eu fui andando, dei mão pro rapaz e saí andando. E aí, quando minha mãe me viu, eu já tava lá na porta, minha mãe já saiu correndo, já fez o auê todo, Desespero. chamou o segurança. E eu sempre fui assim. Eu não consigo, é igual as pessoas, né, param pra conversar com a gente na rua, pra vender alguma coisa. Eu não consigo falar, hoje não. Eu sempre paro, eu escuto e eu converso. E minha mãe fala, Giovana, você é muito dada, você conversa sua vida pra todo mundo, né? E eu paro, eu converso, dou atenção. Às vezes eu não compro, igual as trufas, saco de lixo, eu não compro. Mas eu paro, eu escuto. E eu sempre fui assim, desde pequenininha. Sou completamente diferente dos meus irmãos. Completamente mesmo. Minha irmã, ela é mais quieta, meu irmão também é o dobro de quieto. Ele é mais extrovertido, mais brincalhão, né? Mas eu falo que eu vim pra modificar tudo. Eu sou a última, eu sou a caçula. Eu ia perguntar isso agora. Eu sou a caçula, então eu vim e falo pra minha mãe, eu falo, eu vim, olha, pra revolucionar. Revolucionar e Já, revolucionar. já até esquecia. Eu vim pra bagunçar a casa. E como na escola, vocês chegam. Ah, não, são 5 anos de diferença. Então vocês não se Sim, esbarravam na não. escola. Eu vou fazer 23, aí meu irmão, ele faz em dezembro, né? A minha irmã agora fez em fevereiro, 27, 28. Então, a gente não teve essa criação, né, desde pequenininho. A minha irmã ainda chegou a brincar mais tempo com o meu irmão. Agora eu é muito tempo de diferença, né? Essa distância. E você É. era muito mimada por eles, pelos irmãos? Eu acho que não. Não. É igual a gente brinca, né? A mãe sempre tem a filha preferida. Eu acho que eu era, não era, não. A minha mãe fala que isso não existe. Eu falo, É. ela não vai contar. No fundo, a gente sabe que existe, né, gente? E não, aí a gente tem filho, né? O segundo, e Sim. aí? E aí? Por isso que eu tô só com o João. Então eu falo, ó, o João é meu preferido, que eu só tenho ele. Você sabe que essa é uma insegurança minha, eu falo assim, mas e se eu tiver o segundo filho e eu não conseguir ser pro segundo filho o que eu sou pro Miguel? Se eu não conseguir Amar tanto. ter esse sentimento, porque é um amor, você concorda comigo que é um amor que não dá nem pra Sim. descrever? E aí a gente fica assim, é possível sentir esse amor duas? É uma coisa doida, E né? o pessoal que já tem 2 filhos fala, né? Ah, o amor só aumenta, Multiplica. duplica, multiplica. Mas eu fico pensando, e se não? Dá um Sabe? medo, né? É, porque eu falo, gente, o amor que eu tenho pro João é um amor incondicional. Não tem como medir. Ai, o tanto que você ama o João, gente, não tem como. É um amor e eu sempre falo isso dos meus stories. É um amor que dói tanto, que é um amor tão grande, né? Que chega a doer. Eu falo, é um amor incondicional. Não tem como a gente medir esse amor, né? Com certeza, não tem. Não tem régua pra isso, não tem Sim. balança, porque é algo que é divino mesmo, né? E a Só gente quem é mãe pra falar. só quem é mãe pra falar, porque é algo que vem de dentro. E assim, é um amor que não é só construído assim por mães como nós que geramos, mas por quem cria também, né? Por quem adota, enfim. Mãe é mãe, e ponto. E quem é mãe sabe do que a gente está falando. E você foi mãe com quantos anos? Eu fui com 20 pra 21. Ah, foi. É, realmente. Eu tava nova. aqui pensando em 18, mas não, você tá com Não. 22. Porque o João é de junho e eu fiz 21 em maio. Ah, Então, sim. ainda já tava ali entre o 8 para 9 meses. Mas voltando ainda um pouquinho antes da maternidade. Jovem, você já pensava em trabalhar com redes sociais? Porque ela é jovem mesmo, né? Eu sou de 91, gente, então eu vivi num momento que Ai, mãe. internet nem existia na minha casa. Você já cresceu nesse meio, com acesso à internet, é tudo muito natural. Você sempre pensou em trabalhar com redes sociais? Não, eu falo que não fui eu que escolhi, né? O marketing, vamos dizer, a vida de blogueiragem, é ela que me escolheu.
Porque eu sempre fui faladeira, sempre gostei de tirar foto, mas não de tirar foto do profissional, sabe? Eu tirava foto realmente para registrar aquele momento. E tudo que eu fazia, eu filmava, eu tirava foto, e não importava quem tava comigo. Saía na foto, minha mãe, meu tio, minha avó. E tudo que eu comprava, eu tirava foto, eu filmava. E tem um vídeo meu, que esse vídeo, gente, eu falo que se um dia eu ficar famosa, não, É uma não relíquia. pode, não pode nem pra. Porque quando eu morava com a minha avó, na época, e eu ainda, por mais que eu seja nova, eu peguei a época do Orkut, né? Chegou a ver o Eu Orkut? cheguei a ver. Nossa, então você começou novinha, né? Sim. E aí eu fiz um vídeo, que esse vídeo, gente, ele é, nossa, hilário. Que aí eu cantando inglês, e eu nem inglês eu sei falar, gente, até hoje não sei inglês. Tamo junto. E eu cantando com aquele jeito, sabe? Todo. E aí é muito louco, porque eu não tinha canal no YouTube também. E o vídeo é eu falando, gente, que meu canal do YouTube, eu sou Giovana. Eu falava assim, sabe? E nem canal eu tinha. Então eu sempre gostei disso, de gravar vídeo, de tirar foto. Mas ficava só guardado pra mim. Guardado pra você. É. Mas esse em especial você vai compartilhar com a gente. Ai, hoje. gente. Depois do final do programa você vai postar pra gente, nem que Nossa seja um Senhora. trechinho. E é muito louco, porque às vezes eu posto alguma parte, só eu corto, porque tá eu cantando inglês, gente, que se vocês verem, vocês vão parar de ver na hora. E aí eu posto um trechinho, né, que é o meu antes e depois, vamos dizer assim, como tudo começou, né, lá no início. E eu fazia isso por hobby, eu não entendia que isso era uma profissão. Eu gostava de gravar, né, igual eu falei, eu nem tinha canal no YouTube, mas eu gostava de gravar, né, e sempre falava, oi pessoal, eu sou Giovana, e por incrível que pareça, até hoje é assim, oi pessoal. Ali já naquele cumprimento, Sim. naquela questão de tem pessoas me assistindo, tem É. pessoas me ouvindo. E quando que foi a virada de chave? Foi antes do João, quando você realmente se posicionou como influenciadora? Foi antes do João ou depois? Foi bem antes, porque quando eu tava indo no ensino médio, lá em Cruzeiro, tem uma escola que chama ETEC, né, o SEMA, a gente conhece como SEMA, e lá tinha um curso de marketing. E aí, as pessoas, né, que convivia comigo falavam, Gi, você fala muito, por que você não faz um curso de marketing? Porque naquela época eu não tinha uma estabilidade financeira para fazer uma faculdade. Eu falava que se fosse fazer, eu queria fazer publicidade, propaganda ou algo relacionado ao marketing. E não tinha. Então eu falei, tava ali no ensino médio, não queria sair sem fazer nada, né, aquela cobrança, não dos meus pais, mas sim minha mesmo, sabe, de querer fazer alguma coisa. E aí eu entrei no curso de marketing. Só que aí, na minha cabeça, né, eu falei, o marketing é só porque eu falo bastante, e não é, né? Lá eu aprendi muitas coisas que hoje eu carrego, né, eu levo isso pra vida, são coisas que me ajudam muito no meu trabalho hoje. E aí que foi o começo da virada, da chavinha, né? E não foi aí que eu decidi ter essa profissão, mas eu já comecei a me encantar por essa profissão. E aí, logo em seguida, eu entrei na faculdade de pedagogia, que era o que estava no meu orçamento, e que foi onde mudou completamente minha vida, porque do marketing, né, eu saí do marketing para pedagogia. E aí eu iniciei a faculdade de pedagogia, me encantei pela pedagogia, mas sempre lembrando do marketing. E era muito louco, porque eu sempre sonhei muito alto. Eu falava, não, eu tô fazendo pedagogia para mim dar aula de marketing. E aí as meninas que faziam junto comigo falavam, Gi, mas e as crianças, né? E o ensinar? Eu também sempre gostei, já cheguei há um tempo, fiz estágio em 3 escolas, então eu realmente me apaixonei. Bastante experiência, Sim. 3 escolas. Tive experiência, né, na área, mas eu nunca esqueci do marketing. O marketing sempre... E eu, mesmo fazendo a pedagogia, eu filmava o que eu tava fazendo, as atividades que eu fazia com as crianças, eu filmava. Então, vamos dizer assim, eu mudei meu conteúdo. Quando eu entrei na faculdade, né, lá com os meus 19, 18 anos, eu iniciei a faculdade e aí que eu comecei a realmente ver, não, pera, não é só gravar um vídeo, eu tô influenciando as outras pessoas. Eu postava, comprei um batom. Aí as pessoas, né, eu marcava, olha, gente, comprei nessa loja e tal, e a pessoa falava, e se eu te der um batom, Gi, você filma da mesma forma que você filmou? Eu falei, gente, pra quê? Entendeu? Eu falava, filmo. E assim foi indo. Posso te mandar um lanche? Você filma o lanche? Eu falava, filmo. E aquilo pra mim era o máximo, era um hobby. Eu não tinha noção que, nossa, isso é o meu trabalho. Isso poderia ser o seu sustento, né? Sim. Sustento da sua família. Eu não tinha noção do quão sério tava ficando. E aí, durante, né, essa turbulência, eu comecei também um relacionamento nova. E eu casei também nova. Eu casei com 19. 19, Olha, com mocinha. 19 para 20. E ele, seu esposo? E o meu esposo também, a gente tem a mesma idade, com 19 que para legal. 20. Nossa, eu e o João também. As coincidências são demais.
A gente se conheceu bem novinhos. E eu sempre fui assim, muito afobada, muito apavorada. Falei, não, ele é o certo, é ele que eu quero casar. E ele é de Canas, eu sou de Cruzeiro. A gente se conheceu no curso, eu fazia marketing, ele fazia mecânica. E então eu falei, não, é com O ele. curso em Cruzeiro, É em né? Cruzeiro, na ETEC de Cruzeiro. E aí eu falei, não, é com ele que eu quero ficar. E aí eu comecei a pegar ele também pra gravar vídeo. Comecei a gravar vídeo de casal, e comecei, sabe? E tudo, gente, da minha vida era postada. Eu não Hoje eu consigo ter esse filtro, né? Que tem algumas coisas que é particular meu, que eu não posto. Mas antes não, era sem filtro mesmo. Tudo era postado. E aí eu engravidei, né? Tive o João, aí começou a minha fase de Quanto tempo mãe. depois de que vocês se casaram, que você engravidou? Você lembra? 1 ano depois. Porque eu não queria ter filho. Na minha adolescência inteira, gente, eu não pensava em ter filho. Igual as pessoas falam, a gente morde a língua. Eu mordi a língua. Muito bonito, porque eu não queria ter filho. A minha vida era viajar, era, sabe, ser empresária. E a maternidade nunca passou pela minha cabeça. Até eu conhecer o Miguel, até conhecer meu marido. E eu vi e falei, não, é com ele. É com ele que eu quero ter meu filho, é com ele que eu quero casar. E aí os meus sonhos foram mudando. Falei, não, não quero só ser uma empresária, também quero ser mãe, também quero ser esposa, né? Então quando a gente casou, eu já queria, né, ter o João. E a gente passou por um processo que a gente tentou engravidar, não conseguiu. E aí as pessoas falavam, espera pra você engravidar depois que casar. E comigo não tinha isso, não. Eu falei, não, se for pra engravidar antes de casar, vamos também, Vambora. vambora, entendeu? E não foi assim, né? Os nossos planos não são os mesmos planos de Deus. Então a gente ficou 1 ano inteiro casado. E a gente casou em março. E aí o João nasceu em junho do outro ano. Vocês casaram quando de março? A gente casou dia 25 e no cartório dia 26. Não, perdão, dia 26 no cartório e dia 27 na igreja. E o nosso aniversário de namoro é 25, então é tudo seguidinho. A gente se conheceu, o namoro dia 25 e o João também nasceu dia 27. O João nasceu de cesárea e eu queria que ele nascesse nesse meio, ou dia 25 ou dia 26. E aí não deu, porque não ia dar a data certinha, ele nasceu dia 27. Mas também foi tudo seguidinho, namoro, casamento. Tudo ali em março. Sim. Outra coincidência Não, nossa. o João de junho. Ah, de junho. É. Ah, tá. Só os Só números, os né? números que são parecidos. Parecidos iguais, né? Nossa, então, assim, mesmo cedo, né? Você já sabia que você queria constituir família, queria casar, queria ter filhos. E isso não te assustava? Não, e assustava todo mundo que estava ao meu redor, menos eu. Eu falava, não, é isso que eu quero. E as pessoas falavam, Gi, mas pensa bem. Eu até brinco, né? Pra desmotivar tinha vários. Agora, pra motivar, não tinha. Não tem, né, Gi? Não tem. Porque hoje, realmente, a maternidade é difícil. Hoje eu vejo isso, é difícil. Mas não é impossível, entendeu? E eu falo, não me arrependo. Igual eu falei, queria ter tido antes ainda, né? Não tive, mas tudo bem também. Eu vejo que o João veio na época certa, na época que era pra vir, né? Mas motivação, assim, não teve. E aí, como eu não queria ter filha, minha mãe, né, minha irmã, meu irmão, ele não mora em Cruzeiro, ele mora pra São Paulo. Então, eu tenho mais contato com a minha irmã e com a minha mãe. Elas não sabiam que eu queria ter o filho. Até eu casar, e eu comecei a conversar com a minha irmã já tem um. E eu comecei a falar pra ela, falei, irmã, eu quero engravidar. E aí a gente foi conversando. Só que eu achei que era assim, pronto, quero hoje, engravidei amanhã e acabou. E não foi assim. O processo é tão diferente para cada pessoa, Sim. né? Tem gente que leva anos para conseguir engravidar, faz pesquisa, faz todos os tipos de exames, não tem nada. É realmente uma questão de fator tempo, né? E claro, dentro da nossa crença, tempo de Deus, né? Às vezes não é aquele momento que ele planejou pra gente. Que a gente não sabe esperar. E já tem gente que respira, Engravida. né? Não pode respirar. Não, tem até aqueles memes, não pode encostar Que engravida. que tá grávida. É uma coisa, é muito subjetivo, né? Sim. E eu nunca usei nenhum método contraceptivo, nunca usei anticoncepcional. Então, eu achei que realmente seria mais rápido ainda comigo. Nossa, Gi. Porque minha irmã, ela usou anticoncepcional durante muitos anos, acho que durante 10 anos. E ela parou e, tipo, foi questão de muito pouco tempo ela engravidou. Então, eu falei, se ela, que ficou muitos anos usando, né, o anticoncepcional conseguiu, eu também vou conseguir. Mas não é assim, né? O corpo, tudo é diferente de uma pessoa para outra. E pro seu esposo também, mesma idade que você, nenhum tipo de resistência em relação a engravidar naquele momento? Para ele também era o momento certo? Era uma coisa que vocês planejaram juntos? No começo, quando eu surgi com essa ideia, ele não gostou muito, não.
E aí depois a gente foi conversando, foi indo, e aí quando ele. Porque ele também achou que seria rápido. Então ele falou, amor, vamos dar uma segurada, né? Porque a gente vai casar e tudo mais. E aí quando ele viu que não foi rápido, ele falou, não, pera lá, por quê? Por que que não tá indo? Entendeu? A gente tá tentando porque a gente não tá conseguindo. Então foi um sonho que a gente abraçou juntos, sabe? Sim. E a gente abraçou juntos e eu falo, nossa, eu lembro até hoje, quando eu descobri, foi gente, eu falei que eu não ia chorar, não. Pode chorar, tem guardanapo aqui, eu te dou lencinho. Eu já, nossa, eu falei, não, vou chorar só pro final. Mas fala, foi um sonho juntos. E é muito, igual você perguntando, né? É muito lindo. E eu fico agora parando pra pensar, né, na minha trajetória. É uma trajetória louca e também muito bonita. É bonita, porque assim, olha, eu tenho, né, mais 10 anos a mais que você. E a gente se assusta, assim, quando um jovem fala que tá na hora, que quer engravidar cedo, que quer casar cedo. Todo mundo assusta. A gente que é mais velho também fala, nossa, mas calma, vai trabalhar, vai se estabilizar. Só que eu vejo que muitas vezes a gente está equivocado. Porque se o jovem, né, tão jovem, decide que quer sair, quer ir pra balada, quer beber, por que que o jovem que quer casar e quer ter família tá errado? É errado. Eu não sei, sabe, aonde colocaram isso na nossa cabeça que é errado. É claro que, assim, todo cuidado é necessário. Eu acho que a consciência é muito importante, porque às vezes a gente se deixa levar até pela nossa criação ou pelo ambiente. Às vezes a pessoa quer casar para fugir de algo, não quer casar para ser feliz, Por quer casar amor, porque né? quer sair de casa, sabe? E se deixa levar. Mas, poxa, é um sentimento tão genuíno, por que não, né? Eu confesso para você, eu fui mãe do Miguel já com 31, né? Eu engravidei com 30, tive ele com 31. Eu também tomei pílula aí por uns 10 anos. Não foi planejado, eu precisei parar para fazer um tratamento. E aí, depois de um ano, eu engravidei. Num sustinho assim, opa, tô grávida. Perdi meu primeiro bebê. Eu sempre quis ser mãe, mas eu nunca quis ser mãe aos 20 anos. Você entende a diferença? Eu tinha absoluta certeza. A minha mãe me teve com 14. Então eu tinha muita certeza que eu não seria mãe jovem. Eu seria mãe com 30 em diante. E aí veio, né? Eu perdi. Quando eu perdi, eu tive mais certeza ainda que eu precisava ser mãe. E aí, graças a Deus, o Miguel veio 4 meses depois. E numa surpresa também, fora de período fértil, tudo. E é O isso João que. também. Fora de período. É muito doido, né? Você fala assim, esse é pra mim mesmo. É Não que todos os filhos são pra gente, mas assim, a nossa história, como é nossa, pra gente é especial. é diferente. É única, né? Quando a gente, igual a gente tá tentando, né? E a gente fica ali todo mês com aquela esperança. Hoje, que interessante isso. Até me desculpa te interromper, porque eu falo que eu sempre quis o de mãe para mãe, ele existe há um ano, né? Mais de um ano. E eu sempre quis conversar com uma tentante. Só que é difícil, por quê? Porque é um momento delicado. Só que você foi uma tentante e hoje você já é mãe. Então conta Sim. pra gente desse sentimento, dessa expectativa. Esse o tentante foi um mais oculto, né? Porque como eu nunca quis ser mãe, quando eu decidi, eu fiquei com medo de julgamentos, né? Porque as pessoas vão pensar, ué, mas não queria, agora quer? Entendeu? Então, quem mais sabia era minha mãe e minha irmã, né? Minha avó, minhas tias não sabiam. E também não teve aquela pressão por eu ser nova, tipo, quando vem o filhinho, quando vem o bebê, que às vezes as pessoas têm essa pressão, É né? verdade. De, e o filho vem Olha a quando? idade. Quando que vem o filho? E então, mas as minhas amigas próximas, né, que sabiam disso, e a gente começou a tentar, né, deu certinho durante um ano, nosso casamento foi em março, a gente começou a tentar no começo do ano. E porque a ideia já veio no final do ano, o passado, Antes do casamento. antes do casamento, e aí o ano do casamento que começou. E aí a gente tentava e nada. Fui numa ginecologista lá de Cruzeiro e ela passou pra mim algumas vitaminas. E aí que eu percebi, porque eu sempre falava, gente, tentante. O que a gente imagina tentante? Uma mulher que tá ali, vamos dizer assim, sofrendo, né, que tá querendo muito. E eu falava, não sou uma tentante. Mas a partir do momento que eu entrei ali com as vitaminas, que eu vi que realmente não estava engravidando, eu falei, pera, sou sim uma tentante, né? Estou ali tentando ter o meu filho. E foi esse processo, né, no nosso casamento, eu achei que eu tava, e eu sempre fui muito assim, fantasiava as coisas. Eu falei, não, eu cismei que no mês do meu casamento eu estava. E não tava. Fiz vários testes de gravidez e nada. Eu sou muito religiosa. Eu fiz uma promessa também pra Nossa Senhora. E eu acho que foi aí que foi a virada de chave, sabe? Eu me apeguei muito mais do que eu já era apegada à Nossa Senhora.
E eu lembro disso até hoje, que eu comprei uma Nossa Senhora grávida lá em Aparecida. E eu falei, não, quando eu engravidar, eu vou levar essa Nossa Senhora lá, né? E foi algo, assim, muito especial, não foi algo desesperador, sabe? Porque a gente tentava, mas não era aquele, sabe, por exemplo, a gente via que não engravidou, a gente ficava chateado, mas não era aquilo muita pressão, Não sabe? sentiu a angústia, Essa né? tristeza. Eu falava, não, tudo bem, próximo mês, vai. E assim foi indo. Nas nossas férias, eu tirei férias em junho, nessa época eu estava na escola. E o meu marido também saiu de férias em junho. E aí eu achei que ia, né? A gente estava ali em casa, a gente tem mais tempo pra nós dois, não, e não foi. E aí que eu senti uma angústia, porque eu falei, o que eu fiz de errado? Sabe? Porque as pessoas falavam, ai, era ansiedade, era nervosismo, era. E ali eu estava tranquila, estava de férias. Eu falei, por que não foi? Então, esse mês, acho que foi o mês que eu senti mais angústia. Tanto que foi nesse mês, em junho, que eu fiz a promessa pra Nossa Senhora. E aí foi junho, julho, agosto, setembro. Em outubro, eu falei pro Miguel, falei, olha, amor, vamos desistir, né? Na hora que for, vai vir. E aí a gente morava de aluguel, a gente casou, a gente saiu da casa da minha mãe e foi morar de aluguel. E aí tinha uma escadaria enorme naquela casa, eu já não tava me sentindo confortável naquela casa. Eu falei, vamos sair daqui, vamos mudar outra casa. E lá em Cruzeiro é um bairro, né, uma cidade muito perigosa, quem é de Cruzeiro sabe. E uma semana antes, que eu já tava com essa ideia, né, de se mudar e tudo mais, já tinha visto uma casa, mataram um rapaz na rua de trás de casa. Nossa, gente. Então eu falei, não, agora que foi o limite, né? Falei, não, vamos pra outra casa. E aí eu me mudei pra outra casa. E a outra casa não foi porque, por causa de filho. A gente tinha uma casa mais em conta, mas era 2 quartos. E eu falei, né? Beleza, 2 quartos, vou deixar as minhas coisas ali, minha penteadeira, vou deixar ali. E aí, quando eu me mudei, a gente se mudou no comecinho de outubro. E foi nessa semana que eu engravidei. Olha. E eu falo, as pessoas, foi aleatório. Não foi aleatório. Já estava nos planos. Eu vejo assim, já estava nos planos de Deus. Ali o segundo quarto, a mudança. Porque eu tive uma gravidez, não muito, mas de risco. Eu tive placenta descolada, tive infecção de urina, cheguei a ficar internada com 5 meses de gestação. Nossa, passou por bastante coisa. Sim, e lá na outra casa tinha uma escadaria muito grande. E eu tinha uma cachorrinha, né, a Amora, e ela ficava pulando. E nessa casa que eu fui, não tinha escada. Era um lugar mais próximo da minha mãe, mais próximo ali do centro da cidade. E tinha um quintalzinho no fundo pra Amora ficar. Então, tudo bateu, sabe, pra realmente ser nessa época. E foi justo o mês que eu não tava nem pensando nisso, porque eu tava focada na mudança. Era levar os móveis, era, sabe, procurar a casa. E aí, tanto que tem uma amiga minha, né, que é a madrinha do João, ela chegou lá em casa, eu falei pra ela, e minha menstruação sempre foi muito desregulada. E ela chegou e falou assim, ô Gi, você tá com uma carinha diferente, acho que você tá grávida. E antes disso, foi porque eu engravidei no começo, né, de outubro, mas eu não descobri no começo de outubro, é o aniversário do meu sobrinho, lá pro final, 19 de outubro, né, e a festa, se não me engano, foi 20, por aí. E aí, antes disso, eu peguei uma pneumonia, peguei H1N1, então eu entrei com antibiótico, tomei injeção, fui pra Santa Casa, e eu tava me sentindo muito cansada, com muito sono, e eu achava que era por conta dos remédios. E era aniversário do meu sobrinho, eu fiquei só deitada, e tossindo, fiquei muito enjoada. Aí o meu avô chegou, e eu nunca conversei com esse assunto de gravidez com ele. E ele falou, você tá grávida, não? Eu acho que você tá grávida. Falei, que grávida, avô? Tô aqui tossindo, tô, né? Falei, que grávida? Tô gripada. Falei, não, tô grávida não. E aí passou. E aí eu tava na escola ainda, né? As minhas amigas combinaram, falou assim, Gi, vamos, agora que você melhorou, né? Vamos combinar da gente sair, pra gente comemorar. E aí eu saí numa sexta-feira com as minhas amigas. E foi algo, tipo, sem combinar, foi, sabe? Assim. Ao vivo a gente faz ao assim. vivo. Foi algo bem, assim, aleatório. Eu falei, vamos. E naquele dia, me deu uma vontade, sabe? Eu falei, acho que eu vou aproveitar. Aí ela falou assim, vamos beber? Eu falei, vamos beber. E aí tinha acabado com o antibiótico, a gente aproveitou. Tava tranquilo, Tava né? tranquilo. No sábado, a minha amiga foi lá em casa e que ela falou, Gi, você não tá grávida, não? Você tá com uma carinha diferente. Essa amiga que é a madrinha. Eu falei, que diferente. Eu falei, né, tá tomando antibiótico, às vezes é por causa disso. Ela falou assim, não, eu acho que você tá grávida. Eu falei, grávida. Ela falou, faz o teste pra você ver. Eu falei, pode comprar o teste não, porque eu tenho certeza absoluta que eu não tô grávida. E eu sempre, é muito engraçado, que eu sempre planejei como contar pro Miguel como que eu estava, né, quando eu estivesse grávida, sempre sonhei contar pra minha mãe, pra minha irmã, porque eram as duas que mais estavam próximas disso, né?
E aí eu fiz o teste e eu já tava acostumada a fazer o teste, porque todo mês E dá o negativo, dá o então já negativo. não tinha Então eu aquele... fiz na maior, né? Sim, má vontade. E subiu muito rápido. Na hora que subiu, deu os 2 pauzinhos. Muito... Aquela sensação, gente, eu falo, se alguém perguntar pra mim, Giovana, descreve aquela sensação. Eu não sei. Foi uma sensação tão assim, sabe? Que eu falei, meu Deus. E foi algo surreal. Na hora que eu olhei, eu saí sem roupa mesmo. Falei, ai, amiga, eu tô grávida. E aí ela olhou assim, né? Porque eu tava pelada. Ela olhou assim. Eu falei, nossa, amiga, eu tô grávida, eu tô grávida. E eu comecei a chorar, eu tô grávida, eu tô grávida. Isso foi muito engraçado. E foi. E aí a gente sempre fala disso, né? E aí, em vez de eu planejar, contar, eu falei, vou contar pra minha mãe, pra minha irmã. Ela falou assim, amiga, você não vai fazer nenhuma surpresa pro Miguel. Eu falei, não, eu tô grávida. Eu quero contar pra ele. E aí, era num sábado, tava tudo fechado. A gente foi lá no japonês, que a gente chama de japonês, as lojinhas, não sei se aqui também é japonês. Só às vezes falo De assim japonês. também. E a gente foi lá e compramos uma caixinha, que era 2 sapatinhos, uma chupeta, aquela chupeta bem simples mesmo, sabe? Aí eu falei, não, é isso. E aí eu coloquei a Sagrada Família, que a gente entrou no nosso casamento, em cima da cama. Tinha uma caneca, né? Que era escrito assim, a gente conseguiu comprar a caneca também no japonês, eu amo papai. Compraram bastante coisa até. De última hora, né? Foi uma caneca, o sapatinho, o teste e a chupeta. E aí eu falei, não, vou, né, vai ser isso e pronto, acabou. Porque eu tava com uma emoção tão grande que eu não queria fazer surpresa, não queria, sabe, fazer um vídeo. Hoje eu falo, se eu engravidar de novo, eu quero fazer algo bem pensado. E aí eu liguei, minha mãe tava tomando banho, eu liguei pra minha irmã, falei, irmã... Aí, na hora que ela ligou, eu falei, irmã, eu tô grávida. Eu já comecei a chorar. Aí ela começou a chorar junto, aí meu sobrinho chegou, que meu sobrinho é pequeno, né, ele tem 7 anos, na época ele tinha ali 5 pra 6 anos. E aí ele falou, mãe, o que tá acontecendo, né? Tia Giovana tá chorando. Eu falei, filho, tem um bebezinho na barriga da tia Oh, meu Giovana. Deus. E aí foi, sabe, a emoção. Aí eu falei, chama a mãe, chama a mãe. Ela falou, você não vai fazer surpresa? Eu falei, não, chama a mãe. Era surpresa, foi pra mim. E eu não queria. Naquele momento eu tava tão feliz que eu não pensava em surpresa, em nada. A gente só queria contar pro mundo que eu tava grávida. E aí minha mãe tomando banho, tanto que eu tenho hoje esse vídeo, né? Minha mãe no chuveiro com a toalha enrolada na cabeça. A minha irmã chorando, né, desesperada. E eu falei, tô grávida, tô grávida, tô grávida. Aí o Miguel chegou do serviço, que nesse dia ele ia fazer hora extra. E eu não consegui esconder. Aí a minha amiga Larissa ainda falou assim, Gi, fica calma, na hora que ele chegar, você fala que você tem uma surpresa pra ele. Ele chegou, eu falei, amor, eu tô Nem entregou a caixinha, nada. Aí eu chamei ele pro quarto, ele viu o quarto, aí a gente se abraçou, a surpresa no quarto, a gente se abraçou, chorou, mas eu não consegui Não conter conseguiu segurar ali, essa- nem até ele chegar no quarto. essa felicidade. E aí que começou a cobrança, né? Falei, gente, sexta-feira, tava lá bebendo tanto antibiótico, porque quando eu fiz, né, vamos dizer assim, esse tratamento com a pneumonia, com o resfriado, que H1N1 é um resfriado forte, né? Eu já estava grávida do João. E eu não sabia. E eu pulei do pula-pula, no aniversário do meu sobrinho. Então foi, sim, algo, sabe? É uma mistura muito doida. E aí, junto, quando eu descobri a gravidez, quando eu já fazer meu primeiro ultrassom e tudo mais, eu descobri que eu tava com a placenta descolada. Nossa, Gi, deve ter sido um susto, né? Foi. Eu voltei na mesma ginecologista que eu fui, eu contei pra ela, né? Ela falou assim: ah, é de rotina, né? Consulta de rotina. Eu falei: não, hoje tem uma surpresa. Ela falou: ah, qual? Eu falei: é que agora eu não sou mais tentante, agora eu sou gestante. E aí a gente se abraçou. Eu falo: eu tenho um carinho enorme por essa ginecologista. E ela falou assim: ah, vamos fazer então uns exames de rotina. E eu tive uma queixa que era um sangramento. Não era muito, era um sangramento pouco. Por isso que eu não achava que estava grávida, eu achava que já era a menstruação chegando. E aí ela falou assim: olha, você tá com um pouquinho de sangramento, mas é comum, tá no começo e tudo mais. Ela falou: vamos ir acompanhando. E aí ele era muito pequenininho ainda, não conseguia, né, ver Ouvi ele. coração ainda. Não ouvi coração nem nada. Então eu esperei passar algumas semanas. Eu descobri, eu tava com 9 semanas, 9 ou 6 semanas. Foi bem no comecinho. Então eu esperei o tempo pra mim fazer o ultrassom. E aí que começou a luta, né? Porque é muito engraçado que a gente até brinca. O meu marido ele comprou a moto numa sexta-feira. E no sábado descobri que tava grávida. E a gente andou de moto, igual eu tava, né, ruim, a gente ia de moto, aí foi na Santa Casa. Então a gente tinha, assim, essa aventura Uma de rotina natural, maternal. né? Ele levava pro serviço de moto, e as ruas lá de Cruzeiro são horríveis. Então a gente, né, pulava ali na moto, ia tudo. E aí, como eu tava trabalhando na escola, eu tava com maternal. Então são crianças muito pequenininhas, é tudo colo, eu trocava fralda, tinha que pegar eles no colo. Acabava chutando ali, né, a barriga e tudo mais.
Então, começou o desafio entre trabalhar, né? E tem muitas pessoas que falam, mas gravidez não é doença, né? Só que a partir do momento que você tá com uma gravidez delicada, você tem que ter ali um certo cuidado maior, né? A dinâmica é outra, né? A Sim, preocupação é outra. E realmente, tem mulheres que engravidam e passam pelo processo gestacional com muita tranquilidade. Tem gente que não tem sintomas. nenhum. Tem gente que descobre quando tá indo Já pari. já parir, entendeu? E eu particularmente, nas duas gravidez, nas 3 primeiras semanas, eu tinha dor nas costas. Só que eu não sabia que era gravidez, né? As costas doendo, mas não é porque não é o peso, é porque o seu corpo, desde o primeiro momento, ele começa a se transformar realmente para criar espaço Sim. para aquele bebê, né? Modifica tudo, Então né? parece até frescura, mas não é frescura, é que cada pessoa realmente tem um organismo, tem, né, um tipo de reação. E eu também, eu passei, né, pela gestação, a minha era de risco, porque era seguida de uma perda gestacional, eu tive sangramento na do Miguel também. Então, que é isso? A gente escuta, mas eu não queria nem saber. Se falasse assim, você tem que ficar deitado o dia inteiro. Vou ficar deitado o dia E o inteiro. meu chegou a esse ponto, Chegou a esse ponto? porque no começo eu falava, não, né? As pessoas falavam gravidez não é doença, e assim foi indo, sabe? Eu continuei trabalhando, continuei andando de moto, e a obstetra falou, Giovana, a partir de agora você não vai poder andar de moto. Eu cheguei a fazer os exames de rotina, e eu não sei o nome, mas é aquela que é do gato, né? Acho que que a gente pode ter contato com o sei. gato. Aham. Ela falou que, como eu nunca tinha tido esse contato, né, com essa doença, eu não poderia. E lá na minha mãe tem, a gente tem gato e tudo mais. Ela falou que eu não podia tocar em carne crua. E tinha vários, sabe, pra mim seguir. E eu não segui no começo, continuei trabalhando, continuei tudo. Até que eu vi que o sangramento começou a aumentar. E aí minha irmã sentou, conversou Nossa, comigo. Gi. E não foi um sangramento, tipo, absurdo, sabe? Mas não parou. Era como se tava ali, aquele comecinho de menstruação, sabe? E aí eu ainda falei pra minha irmã, falei, irmã, isso ainda é nada. Aí que ela falou assim, Gi, não é normal sair nada. E a médica falou isso pra mim também. Ela falou assim, Giovana, é pouco? É. Mas o normal não é sair nem pouco. O normal é realmente não sair nada. Então, aí que eu comecei, falei, não, pera lá, sabe? Então, falei, aí que eu comecei realmente a me cuidar. E aí eu cheguei a ficar de repouso, mas não era tanto assim. E aí, quando a gente foi fazer, quando ele já tava maiorzinho, ali com os 3 meses que passou esse perigo, né? E eu, boca de sacola, eu descobri no sábado, na segunda, já tinha postado nas minhas redes sociais. É mesmo. Não esperou nem os 3 Não meses. esperei. No domingo eu já mandei lá pro serviço onde que eu tava trabalhando. E na segunda eu já postei. Falei, não, já postei. Vou contar pra Vou todo mundo. contar. É a felicidade, né, Gi? E eu não ligo muito pra isso. Já minha família já liga, né? Minha irmã já tem aquela superstição, quer contar depois dos 3 meses. Então, quando aconteceu. E é tão subjetivo, né? Eu esperei na primeira gravidez 3 meses, eu perdi meu bebê. Mas é assim, eu sou medrosa. Na do Miguel, eu só contei no chá revelação. Sério? Gente, eu não consegui. Nossa, eu falo, eu não sei como eu vou agir, Nas porque. redes, né? E eu tinha tantos planos pra gravidez do João, igual eu falei, né? De fazer a surpresa pro Miguel. E eu fiz tudo ao contrário. Então, hoje, eu tenho a mentalidade. Faria de outra forma. Eu falei, não, vou esperar, vou fazer uma surpresa mais bonita pro Miguel. Eu já penso naqueles vídeos, sabe? A mãe andando com a criança, aí vem um bodyzinho. Escrito promovido irmão mais velho. entendeu? Eu amo esses clichês. Mas eu fico amo. pensando, será? Porque eu sou imprevisível. Às vezes eu tô imaginando uma cena e pode chegar com o teste, Miguel, tô grávida. O sentimento é outro, né, A Gi? gente não tem como explicar. Então eu não aguentei mesmo não postar. Mas depois disso, eu acho que o tempo que eu passei essa gestação foi onde eu mais sumi das redes sociais. Porque aconteceu vários fatores, né, nesse emprego que eu estava. Aconteceu fatores de realmente ir para tribunal de justiça. Nossa. Teve processo. E tudo eu gestante. Então foi uma gravidez muito turbulenta, né? Foi a internação de infecção de urina, foi esse processo, foi tudo. Então eu acho que foi um misto de emoções. E eu sumi, porque aí eu fiquei pensando, será que é porque eu tô postando muito? Será que minha irmã tá Você certa? resolveu se preservar. Aí eu resolvi não postar, porque como eu também já tava nesse processo de justiça, né? Eu não queria ter contato com ninguém daquele serviço e eu não queria que eles conhecessem. E por coincidência, muita gente realmente não conhece. Hoje deve conhecer o João das redes sociais que eu posto dele, né? Mas durante a gestação, eu saía pras ruas, eu saí desse serviço, desse emprego, e eu não me encontrava com ninguém.
E eu não queria que eles conhecessem meu filho. E aí a gente sempre fala, né, que quando a gente já tá ali gestando, a gente já sente todos ali aquela proteção de mãe, né, que a gente vira uma leoa. E eu falava, eu não quero que eles cheguem perto de mim por conta do meu filho. E eu sempre rezava que o mal chegue em mim, mas não chegue nele. Entendeu? E aí eu comecei a preservar, não postava muito. Eu comecei a postar só nos melhores amigos do Instagram. Então foi aí onde que eu dei uma sumida, sabe? Não fechei muitas parcerias. Em questão de recebidos, eu fui começar a ter os recebidos quando o João tinha 8 meses, que eu comecei a ganhar as coisinhas de enxoval, de toalhinha personalizada. Mas no começo eu me privei muito, porque minha mãe ainda me aconselhou. Falou, Giovana, não fica postando essas coisas, né? Tipo, internação, a placenta descolada. Então, as pessoas sabiam que estava acontecendo algo na minha gestação, porque Mas não sabia não sabia o exatamente que era. Depois eu contei, né, pra todo mundo, que era placenta descolada, que era infecção de urina. Mas no começo ali, eu me privei bastante. E é difícil, né, Gi, medir isso. Porque a gente vive da nossa rotina, né? Tanto você quanto eu, o nosso trabalho é muito voltado para o nosso dia a dia. E aí a gente quer passar a verdade, mas realmente chega em certos momentos que a gente se pergunta até onde a gente deve. E ao mesmo tempo, eu sou como você, assim, eu sou um pouco ansiosa. Eu falei que eu revelei do Miguel no Chá Revelação, mas foi na semana. O Chá Revelação era no sábado, eu acho que eu contei na quarta. Mas não porque eu achasse que as pessoas... E eu falo sempre isso, a minha mãe fala muito pra gente tomar cuidado com energia. Eu acredito nisso, mas eu acredito até a segunda página. Porque eu sempre penso assim, o nosso Deus é muito maior que tudo isso. Então, se você tá alinhado ali com a sua fé, pode vir o que for, não te atinge. Mas se você não estiver alinhado com a sua fé, aí atinge. E vice-versa, entendeu? Porque a gente também tá suscetível a isso o tempo todo. Então a gente também tem que vigiar os nossos pensamentos, que às vezes a gente fala tanto do outro, mas às vezes o mal tá na gente. A gente culpa, terceiriza o outro. Mas às vezes é a gente mesmo que cria essa atmosfera que não faz bem para a criança, que não faz bem para a mãe. Então é muito difícil dosar. Eu já ouvi várias vezes, eu não contaria. Gente, não tem regra. Eu esperei e aconteceu, entendeu? Da outra vez eu esperei também porque eu achei que ia acontecer. Não, eu esperei porque eu tinha tanto medo de perder de novo e ter que explicar de pessoa em pessoa que eu preferi me preservar, mas por isso, porque é muito sofrimento. Eu lembro que eu gravei um vídeo para falar que eu perdi, porque assim, eram tantas mensagens porque assim, eu revelei e eu descobri que eu tinha perdido no outro dia. Então, é tanta gente que quer o seu bem, porque tem muita gente que quer o nosso bem, que quer carinho, que é muito feio da nossa parte no outro dia simplesmente falar, vocês não têm nada a ver com a minha vida. Não, vocês têm. A gente compartilha a nossa vida. Exatamente. Em E as livro pessoas, não digo todas, mas tem pessoas que se preocupam genuinamente com a gente. Que a gente não posta muito e pergunta se tá tudo bem. Agência IDS e Estúdio R. Comunicação e criatividade em primeiro lugar. Em primeiro lugar.